Boa tarde aos amigos do Centro Espírita Raio de Luz, a todos os ouvintes, o nosso abraço, nossa gratidão por mais uma oportunidade de podermos trazer alguns comentários do Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas reflexões. Nós tivemos a oportunidade de comentarmos os itens iniciais do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, da última vez que estivemos com vocês, né? O item 1, os itens 1 a 4, né? Amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior, fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e parábola dos credores. Agora, nos cabe trazer um comentário sobre duas mensagens, uma de Isabel de França e outra de Lamennais. Interessante que ambos espíritos que estiveram muito envolvidos na história da França, né? E Isabel de França é interessante porque ela traz essa página, Caridade para com os Criminosos, e realmente ela tem muita autoridade para falar sobre isso. Ela que esteve envolvida, né, foi envolvida na Revolução Francesa, teve alguma participação como irmã mais nova de Luís XVI, imperador que foi guilhotinado junto com Maria Antonieta, né, sua esposa, e Isabel de França também foi envolvida, embora ela não tivesse participação direta no evento. Era uma pessoa muito, né, se destacou como muito caridosa. Ela ficou órfã aos 3 anos de idade, mas fora orientada, educada por umas tias que lhe deram assim, um forte background religioso, vamos dizer, seguras instruções religiosas, mas não daquela religião exterior, mas uma religião naquilo que ela realmente colocava em prática, porque toda a sua vida, embora ela tenha desencarnado, né, bem jovem, né, ela nasceu em 1764 e foi desencarnada, vamos dizer assim, foi guilhotinada em 1794, portanto, com 30 anos. Ela se destacava como uma pessoa de alma bondosa, de auxiliar os pobres, de ver, de auxiliar, né, todos aqueles que tinham dificuldade. Uma sua propriedade que foi doada pelo imperador, seu irmão, lá, o tempo que ela passou, ela dedicava a criar, né? Ela inclusive importou gados, algumas vacas da Suíça, tirava leite, e esse leite era distribuído para a pobreza, e juntamente com outras ações de caridade. Mas, além disso, ela se destacou também quando a família real foi presa, ela foi presa junta, esteve sempre junto com eles, dando ânimo, falando dos valores de Deus, e nunca com sentimentos de ódio, de rancor contra aqueles que os condenavam. Ela acreditava muito mais na justiça divina, e, inclusive, ela demonstrou isso também durante, né, no dia em que ela fora guilhotinada. Ela foi com um grupo, né, que foi condenado, um grupo de 20 e poucas pessoas, e ela foi sempre deixada por último, e a todos
as senhoras, principalmente, né, a primeira a abraçar, pediu permissão para abraçá-lo, e ela abraçou, e sempre ela então, exortava o bom ânimo e não guardar o sentimento de ódio. Isso foi até o momento em que ela, de forma bastante assim, equilibrada, confiante, ela deixou-se ser guilhotinada, sem levar, digamos assim, pelo tudo aquilo que ela demonstrou, nenhum rancor contra aqueles que assim faziam. Então, quando ela traz essa página, que Allan Kardec insere no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é de uma força muito grande, porque ela sim tinha moral para dizer sobre caridade para com os criminosos, porque ela o demonstrou, e a gente sabe que no plano espiritual, com certeza, ela fez só aperfeiçoar os seus entendimentos com relação à mensagem de Jesus, a quem ela, já naquela época, adotara como guia e modelo das suas ações. Então, aqui, num determinado momento, ela diz o seguinte, nessa mensagem: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois a mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. A gente sabe daquela expressão, né, evangélica: a quem muito é dado, muito será pedido. Então, se nós temos esse conhecimento, embora isso às vezes se revista ainda, dadas as nossas imperfeições, de uma dificuldade muito grande nossa em entender este amor para com os criminosos. Mas a doutrina dos Espíritos nos coloca de forma muito clara que todos somos filhos de Deus, desde aqueles que chegaram à condição do Cristo, de espíritos crísticos perfeitos, ao mais réu, ao mais reles dos assassinos, dos criminosos. Todos são filhos de Deus e todos devem ter oportunidade. Quando Jesus disse que nenhum de suas ovelhas ou das ovelhas de seu rebanho se perderia, ele estava se referindo também, com certeza, a esses, porque são filhos de Deus. E ele nos mostrou isso lá ao pé da cruz, quando um daqueles ladrões pede que Jesus o auxiliasse, que Jesus lhe perdoasse. E Jesus disse que ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. E Emmanuel, fazendo um comentário a respeito dessa página, ele vai dizer que, às vezes, a gente pensa que Jesus estava perdoando e passando como se uma borracha por todos os pecados daquele chamado bom ladrão. Na realidade, nós sabemos, e Allan Kardec coloca isso muito claro lá em O Céu e o Inferno, sobre a questão da justiça divina, que o perdão, que o arrependimento, aliás, é o primeiro passo desse processo, que outros virão e que todos nós que estamos, que formos alcançados pela lei divina, infringindo-a, nós responderemos e haveremos de corrigir. Então, Jesus dava ali um exemplo de como, uma vez mais, né, de como devemos agir para com os criminosos também. O que isso não significa ser conivente com a situação. A gente sabe que, muitas vezes, dada a condição de ignorância,
de dificuldade dessa pessoa ainda viver em comunidade e praticar as leis que atualmente nós assimilamos e temos condição de obedecer, que são as leis humanas, pelo menos, né? Muitas vezes, indivíduos são necessários ser isolados da sociedade, porque eles não conseguem ainda esse tipo de convívio. Mas não quer dizer daí que precisamos, nem que devemos odiá-los, que devemos exterminá-los, porque a gente vê muitas vezes o sentimento de muitos de nossos irmãos, e às vezes nosso mesmo, não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém, querendo ainda a pena de morte, quando nós sabemos que a pena de morte não resolve também o problema do criminoso. A pena, toda vez que nós decretarmos a morte a um dos nossos elementos, a um dos nossos companheiros da sociedade, isso significa a falência das nossas leis. É assim que a gente entende os ensinamentos de Jesus, a interpretação da doutrina espírita, né? E essa página de Isabel de França, ela vem nos exortar realmente a isso, a colocar em prática esses ensinamentos. E aí, logo no segundo parágrafo, ela diz o seguinte, não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Quer dizer, nós, então, constantemente estamos cometendo muitos crimes e vamos ser também dignos, né, de indulgência por parte daqueles que acompanham, daqueles que afiançaram a nossa encarnação, daqueles espíritos em melhores condições de elevação moral do que nós, que nos assiste nessa longa caminhada e que eles, né, constantemente estão intercedendo junto à justiça divina em nosso favor, não com favores que não merecemos, mas lutando, né, trabalhando para que nós possamos ter oportunidades para refazer aquilo que nós outrora não soubemos. E se hoje já temos esse nível de compreensão, nós sabemos que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E nem todos os espíritos conseguem uma caminhada reta sem incidir pelo erro. Grande parte de nós incidimos no erro. E se nós nos encontramos nessa posição hoje, é porque alguém teve misericórdia para conosco, nos apoiou, nos acompanhou a caminhada para que nós chegássemos a esse nível de compreensão que nos é pedido hoje, para que a gente tenha misericórdia para com os criminosos. E mais adiante aqui um pouquinho ela diz, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência. Lembremos lá, né, da questão 886 do Livro dos Espíritos. A verdadeira caridade para Jesus não é a esmola, é a benevolência para com o nosso próximo, a indulgência, né, a benevolência para com as faltas alheias, a indulgência para com o nosso próximo e o perdão das ofensas. Então, aqui nos é pedido isso. Então, em termos práticos, o que nós podemos pensar, o que nós podemos fazer, é nas nossas orações pedir para que esses espíritos
que ainda enveredam pelo descaminho do mundo, cometendo crimes, desatinos, possam também ser tocados, como outrora nós o fomos, pelo amor divino, pelo amor de Deus, pelo amor em favor do próximo. E aqui, lá mais no final, Isabel de França ainda diz, deveis àqueles de quem falo, ou seja, os relegados do mundo, né, que ela coloca ali, socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Então, nós devemos sim, incluir os criminosos nas nossas orações. Não nos cabe, continua ela dizendo, dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar de sua presença na terra, a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que aflige. Não é assim que vos compete falar. Observai vosso modelo. Jesus, que diria ele se tivesse ou se vivesse junto de si desses? Ou que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente benigno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por eles, por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Então, Isabel de França conclui essa mensagem nesse tom, né? O que faria Jesus? Aí ela diz, é claro que Jesus é um espírito perfeito. Nós não conseguimos fazer como Jesus, mas porque nós não temos ainda esse amor que transborda, esse amor que contagia os corações e opera mudanças, mas nós podemos orar por eles, nós podemos vibrar. E ela diz aqui um pouquinho antes, quando ela fala o seguinte, que as nossas orações, as nossas preces lhes ajudarão. E se eles não operarem, se não forem capazes de operar essas mudanças, Deus guarda os seus meios, né? E que todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações, para que lá, encontrando um ambiente compatível com o seu nível de evolução, a própria dificuldade, a própria dureza da vida, das leis regentes, das relações sociais, vão incumbir-se de recolocar ou de reconduzir esses irmãos no caminho, para que um dia eles possam voltar à Terra, já desta vez regenerados, e a Terra também um planeta já regenerado, onde não existirá mais prantos e rangeiros de dente, conforme nos fala Jesus. Nós queríamos encerrar essas nossas reflexões, porque já estendemos um pouquinho, embora ainda tenha uma mensagem, como nós falamos, de Lacordaire, né? Que também foi um dos grandes batalhadores para a correção da mensagem de Jesus, mas ele acabou sendo perseguido pelo clero na época, né? E ele vai desencarnar
em 1800, se não me engano, 1830 e poucos, e ele já estaria depois na codificação contribuindo com páginas maravilhosas. E essa aqui ele fala que daquela questão que Allan Kardec coloca: deveis expor a vida por um malfeitor? E ele diz: olha, nós não, para a gente resumir, nós iríamos dizer o seguinte, como ele coloca, que embora sendo uma questão grave, mas não devemos olhar se é um malfeitor ou um benfeitor. Se nós tivermos a oportunidade de salvar alguém, que o façamos. Porque esse nosso ato, se se tratar de uma pessoa, de um malfeitor, de uma pessoa que realmente tem trazido grandes dificuldades, grandes problemas para a sociedade, pode ser que essa ação vá fazer com que essa pessoa se modifique. Se isso não acontecer hoje, um dia isso refletirá na sua vida. Então, é um outro aspecto para a gente considerar. Mas nós queríamos encerrar, então, essas nossas considerações numa página magnífica, num poema magnífico de Francisca Clotilde Barbosa, intitulada A Primeira Pedra. E ela diz o seguinte: a multidão tumultua em cada canto da praça, algemada em cada rua, em plena rua, é um triste homem que passa, há gritos no sol a pino, são vozes a descompor. Donde viestes, assassino? Celerado, matador, fera solta, condenado, gatuno, monstro, quem és? E o infeliz disse cansado, mal se aguentando nos pés: por Deus, poupai-me a lembrança, basta a aflição que me corta. Eu fui aquela criança a quem cerrastes a porta, fui o pequeno mendigo que todos vistes passar. Vede a miséria em que sigo, sem a esperança de um lar. Faminto, descalço, roto, a minha vida era assim. Cresci na lama do esgoto, nunca tive alguém por mim. Bebendo o pranto que rola, suspirou em profusão. Debalde pedia escola, debalde pedia pão. Toda a multidão, toda a praça silencia. Somente vibram no ar soluços de agonia, de pobre mãe a chorar. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos dê força para que nossas orações possamos assim elevar os nossos pensamentos para todos os criminosos, principalmente nesses dias que estamos vivendo, onde o nosso plano, ao nosso plano físico estão sendo trazidos milhares e milhares de almas ignorantes que foram mantidas por séculos e séculos sem esse contato, porque senão contato com a civilização no dia a dia para não causar grandes turbulências e permitir que o planeta Terra pudesse, de alguma forma, se equilibrar para agora recebê-los. E eles estão vindo. E ainda muitos desses corações não se encontram ou não estão tendo forças para corrigir os erros que ainda dormitam em seus corações. E nós temos visto muitos descalabros, muitas dores, muitos sofrimentos, muitos crimes bárbaros, que levam muitas vezes a enregelar o nosso coração. Que nós tenhamos força, possamos pedir a Jesus que nos conceda, por acréscimo de misericórdia, esse sentimento de amor e nas nossas orações.
pensar nos criminosos, que são irmãos necessitados tanto quanto nós mesmos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.